Tudo bem com vocês? Esse negócio de fórum silencioso é um desafio para mim. Preciso falar com isso, viu? Porque eu gosto de falar gritando, ainda mais sem ouvir direito o que eu estou falando. Pode ser que eu deixe vocês surdos até o final dessa nossa mesa aqui, mas a gente vai tentando se encontrar. Gente, estou muito feliz de ter a oportunidade de moderar esse painel. Acho que é um tema extremamente interessante, não só para falar sobre a Lei 14.300 especificamente, mas também para falar sobre outras oportunidades e outras tendências que a gente tem visto e esperado para o ano de 2023 também. Eu fiz algumas anotações aqui com base nas falas que a gente teve, e eu já queria talvez começar pelo último, né? Dizem que os últimos serão os primeiros, e o último aqui é Igor. Igor, eu estava sentada lá atrás, antes da gente vir aqui para moderar esse painel, e o Thales estava sentado do meu lado, ele já fez uma seguinte pergunta, um pedido, na verdade. Antecipou, exatamente. Esperto, né, gente? Esperto. É o típico sapeca. Ele perguntou, ainda mais acho que você que falou muito de venda, né, e acho que esse é um tema que interessa a muita gente aqui, a todos, na verdade, quais seriam as recomendações ou as dicas que você daria para vencer as objeções que podem surgir a partir do ano que vem, sobretudo ao longo e ao redor dessa questão de taxação da energia solar, se vai ser viável ou não vai? Então, um consumidor que decidiu não fazer, por algum motivo, a instalação esse ano e deixou para o ano que vem. Né? Quando um integrador que estiver fazendo essa venda encontrar essa objeção, como é que a gente supera isso? Excelente pergunta. A gente tem uma brincadeira interna, eu e os Brunos, né? Tem 2 Brunos lá comigo na Genix, que é assim, até o dia... Vai ser 7, né? Ou é 6? 6 é o último dia para protocolar. Dia. Então, até o dia 6, o mundo vai acabar. E no dia 7, nada mudou, entendeu? É o fim do milênio, não tinha isso? O bug do fim do milênio. No 7, não mudou nada. Então, eu queria aproveitar essa pergunta só para trazer um pouco a conversa, porque o fórum ocorre também no café, né? A conversa que a gente estava falando ali no café, eu, o Jeanzinho, o Maurão e outros colegas, eu gosto muito de estudar psique humana, o meu mestrado foi na área de neuromarketing, e assim, eu estou cada vez mais convencido de que a gente é muito pouco capaz de mudar a mente do outro. Pouco. Aliás, os gregos falavam de metanoia. Metanoia é um processo que é metanous, né? Mudança da mente, é um processo intrinsecamente seu, é seu. Você ouve ali algumas coisas, vai construindo ideias, mas você muda muito pouco. Por isso, a indicação é o método mais qualificado, porque a pessoa está te buscando, dizendo, foi uma indicação, eu estava afim, ou seja, alguém falou, encontrou um terreno fértil e essa pessoa te procurou. E a taxa de conversão na prospecção ativa é tão pequena. Por quê? Porque você tem que encontrar esse terreno fértil. Mas dificilmente você vai conseguir persuadir verdadeiramente alguém a fazer alguma coisa que ela já não queria fazer. Você pode ajudar a mudar gerando senso de urgência, de oportunidade. E aí é que entra a sua pergunta. Então, primeira coisa, que é a reflexão que eu tenho levado muito para o meu time na Genix. Considerando que a gente muda muito pouco, é capaz de mudar muito pouco a velocidade da decisão de alguém, o que é que a gente tem que fazer? A única forma, prospectar mais. A gente tem que transformar as nossas empresas em máquinas de prospecção. Primeiro, venda a consequência. Então, prospectar incansavelmente, sem ser chato, respeitando o cliente, seguindo as cadências de prospecção direitinho, não sobrecarregando os canais, né? Sendo empático, porque é assim que o brasileiro gosta. Isso que é uma coisa mais deselegante do que você rodar um spin selling, por exemplo, ou outro framework de qualificação, como esse que você vai fazendo pergunta, e você ficar colocando o cliente contra a parede. É porque eu vi que você não está pronto para o meu produto. Isso é arrogância, isso é petulância. Não é assim que o brasileiro gosta de comprar. O brasileiro gosta de um cara que é educado. Diz, olha, entendo que você não está no seu momento, está aqui o meu cartão. E daqui a um mês, você coloca ele no seu mural, eu ensino o integrador a fazer isso, coloca no mural e depois você volta com a outra oportunidade para falar sobre isso. Sobre a pergunta, então, primeiro, como é que eu contorno a objeção? Prospectando muito para evitar, para sair logo da frente do cara que não quer comprar e ir para frente do cara que quer comprar. Achar o terreno fértil mais rápido. Essa é a primeira. Segundo, Igor, mas aí você vai dizer que eu não vou contornar a objeção? Não, claro que vai. E aí o que é que você vai fazer? Dados.
Porque quando você tem dados na mão, você vai atender, pensando no DISC, na metodologia DISC, você vai atender do dominante ao conforme. Todo mundo vai se conectar com dados objetivos apresentados. Amigo, está aqui, ó, eu fiz uma simulação para você, porque aí vai depender da concessionária, vai depender do padrão de consumo instantâneo que está acontecendo, porque lembrando, o impacto, a taxação ela começa sobre os créditos, né, sobre a energia injetada. Disse, olha, eu tive um cliente semelhante como você e está aqui. Em média, nos últimos 3 meses, o impacto comparativo com o que teria sido até o dia 6 está sendo disso aqui em real. E aí você pode até converter isso para a realidade da família, ali, se for um residencial, dizer, olha, isso aqui está saindo uma pizza por mês. Né? E é tão, entre aspas, bem entre aspas, é tão fácil vender energia no Brasil, porque é um negócio tão caro, tão absurdo, que, sinceramente, eu acho que a gente não vai ter problema com esse tipo de objeção. Mas a melhor forma de resolver é ter dados na mão, né? E isso, peça o seu distribuidor para te ajudar nisso, porque o distribuidor ele tem estatística de diferentes estados, de integradores parceiros, usar os grupos de WhatsApp para conversar com os colegas, os amigos dos outros estados, fazer essa rede e um ficar utilizando o dado do outro. Ó, isso aqui é um cliente, claro, você protege o dado da pessoa, mas isso aqui é um exemplo de um cliente residencial, isso aqui é um exemplo de um cliente comercial. Vejo que o dado é a melhor forma da gente superar essa objeção. Perfeito, obrigada, Igor. Eu acho que vocês vão perceber, viu, gente? Eu também tenho esse problema, viu, Crispim, de moderar, que eu adoro dar pitaco, gente. Não consigo ver uma resposta sem fazer meus comentários. Eu sou comentarista. Pode me chamar de Bárbara Galvão. O que eu percebo muito, né, e até pelas análises que a gente faz na consultoria também sobre o impacto da 14300 e das mudanças que a gente vai ter, é que a dor que a gente criou com a lei, o medo do impacto é maior que o impacto. Né? Como, em geral, na vida, o medo que a gente sente das coisas, em geral, é maior do que o efeito que aquela coisa tem na vida mesmo. E eu tenho percebido muito isso, até comento em alguns fóruns que eu tenho participado também, que eu comecei a ter muita procura no meu Instagram, por sinal, se alguém não me segue, @BárbaraRubim, vou deixar aqui o meu jabá, que eu comecei a ter muita procura do consumidor final, e em geral não é o meu público, né? O público que me segue, que me acompanha é integrador. E eu comecei a ter muita procura do consumidor final, que começou a ouvir muito das empresas do setor que o mundo vai acabar, né, depois do dia 6 de janeiro, não está entendendo o que está acontecendo, se o mundo vai acabar, se não vai, o que vai ser taxado, o que não vai ser taxado, quanto que é a taxação, se ele que já tem vai ser impactado ou não, o que ele pode ou não fazer. E isso vai diretamente com o que você colocou, Diego, da necessidade das empresas se debruçarem sobre a lei para entender a lei e tirar as dúvidas exatamente. E aí, esse consumidor procurando entender o que vai acontecer. Então, acho que a gente se criou em muitos grupos, e acho que isso é também uma questão de WhatsApp, dessa nova forma de informação que a gente dissemina hoje. Um medo muito grande de fim de mundo que tem contaminado o consumidor final, ou que pode contaminar a partir do ano que vem, e que é muito pior do que qualquer impacto que a lei vai trazer. Né? Então, e aí, já fazendo um link também com a sua palestra, Diego, você falou muito também sobre os benefícios, né, da 14300, mas também sobre os pontos de incerteza que a lei traz mesmo, e aqui eu acho que é importantíssimo lembrar que a minha dor hoje, né, a ANEEL completa quase 2 meses de atraso para regular a 14300, e com isso quem está perdendo é o setor, porque, curiosamente, as distribuidoras não podem aplicar nada que é favorável, mas podem aplicar tudo da lei que, de alguma forma, restringiu alguma coisa. Então, esse é um ponto muito grave que a gente tem hoje dentro da normativa e que acho que precisa ser corrigido. Mas, olhando para essa questão de como é que isso pode impactar e até da percepção, haja vista a atuação de vocês também com diversas regiões, eu queria que você trouxesse para a gente isso, como é que tem sido a experiência de vocês coletando e eventualmente até já analisando os impactos que a gente vai ter a partir do ano que vem, e fazendo um paralelo com um tema que não é necessariamente do nosso painel, mas que é super atual e muito importante, que foi a mudança recente que a gente teve nas regras de ICMS, com a vinda da Lei Complementar 194, que abaixou todas as alíquotas. Né? Então, aqui eu acho que a gente sente menos, porque Mato Grosso do Sul já tinha uma alíquota um pouco mais baixa de ICMS na eletricidade, mas quando a gente olha, por exemplo, para
Rio de Janeiro, que era 32%, baixar para 18%, o impacto disso na conta do consumidor também é grande. Né? Como é que vocês têm sentido a resposta do mercado e também as dores ou os comentários dos integradores sobre essas alterações? Bárbara, é um assunto que eu acho que em qualquer canto do Brasil que você for, vai ter mais dúvida do que solução, né? Ninguém consegue trazer uma informação correta. Inclusive, pessoal, eu me baseio muito nela, né? Nas informações que ela passa, que é uma grande estudiosa do assunto. Mas hoje o mercado, como até o Igor falou, nós estamos colocando um apocalipse, né? Antes do dia 7. Gente, não é assim. O mercado, ele tem que se profissionalizar, por isso que eu bato muito nessa tecla. Se profissionalize para você continuar exercendo a sua função da melhor forma, porque não vai acabar o mundo, ele vai virar uma chave. O que nós trabalhamos hoje, geral? Acho que 99% das pessoas que trabalham com vendas de energia solar, o ano é esse. Esse é o ano. Trabalhe, coloque a sua própria geração esse ano. Esse é o ano para você não ficar isento durante 23 anos, né, sem pagar esse imposto. Porém, virou a chave? Gente, nós temos o que fazer. Vai continuar sendo viável ainda. Não vai acabar o mundo por isso. Você vai pagar o imposto? Vai ter aquela tributação, porém, existe as partes muito boas ainda em você produzir a sua própria energia e não pagar para as concessionárias, né? Que todo ano, igual eu falei, todo ano nós temos reajustes, temos as bandeiras tarifárias, que sempre vai trazer uma proximidade do que nós estaremos pagando de impostos junto com a energia consumida da rede. Então, pessoal, a dúvida existe muito, tá? E não coloquem isso na cabeça, que vai acabar o mundo por causa dessa lei. Essa lei ela veio para dar garantia, né? Tudo que nós temos garantia, se não existisse lei, os advogados não trabalhariam muito, né, Bárbara? Eu acho que o advogado vai arranjar um jeito de trabalhar com ou sem lei, né, gente? Com ou sem lei, tá certo. Mas a lei veio para dar segurança. Igual eu falei no meu discurso, investimento e investidores vão aparecer depois dessa lei, porque vai ter a lei para garantir que o que ele está investindo, eu não estou falando investimento de 10 mil, 20 mil reais, nós estamos falando no Centro-Oeste, é um investimento médio que nós trabalhamos aí, para você pegar Mato Grosso hoje, né? Mato Grosso é muito forte, hoje nós temos negociações lá com parceiros de 5, 10 milhões para consumo de energia, para comercialização de energia. Então essa lei veio para dar garantia para esse pessoal. Então é importante. A lei ela tem muito peso e não tratem a lei como um problema. Tratem a lei como ela é um apoio a nós. Basta a gente esperar virar a chave para que as concessionárias ajam e nós entendamos da forma que eles vão agir. Por quê? Essas brechazinhas que eles vão atuar, né, Bárbara? Eles vão pegar essas brechas e colocar o que eles querem colocar nessas brechas. E aí nós vamos ter o respaldo da lei para a gente ir contra eles. Porque o nosso grande problema hoje também chama-se concessionária, né? Não só como venda, como cliente, né, Igor? Já temos a dificuldade de conseguir cliente final, mas também temos a concessionária também, que é o empecilho para todos os integradores. Perfeito, obrigada, Diego. E acho que tem um ponto só complementando. A gente fez diversos estudos na minha empresa, né, que é uma consultoria, para mensurar o impacto da lei na viabilidade econômica dos projetos em todas as áreas, não foi em todas as áreas de concessão que a gente tem, foram em 35 áreas de concessão que a gente tem no Brasil. E nas áreas que a gente viu maior impacto, que em geral estão Pará, Amazonas, Maranhão e Bahia, o impacto para um consumidor de geração junto à carga, né, por causa da simultaneidade, que ajuda bastante, não foi superior do que um aumento no payback do sistema, no tempo de retorno dele, de 6 meses. Então, nas áreas mais impactadas, o impacto foi um aumento de payback de 6 meses. Então, a gente sabe que qualquer susto que a gente tem no dólar impacta muito mais do que isso. Então, acho que esse é um ponto. Mas eu gosto também dessa questão da gente olhar para 14.300 muito além da mudança na forma de valoração de créditos, que é o que a gente vai ter, que a gente sabe que é um dos principais pontos trazido na lei. Mas olhar também para outras oportunidades trazidas. E aí eu já quero chamar o Carlos aqui para participar, né, mais ativamente aqui da nossa conversa. Sim, sim. Porque a lei também traz essa questão das usinas híbridas, do armazenamento, e acho que você colocou também uma perspectiva de um consumidor que é muito interessante, que é o consumidor rural, que acho que é muito relevante, sobretudo para essa região em que a gente está, né, o Centro-Oeste, a gente sabe que o agro aqui é muito forte. E se, por um lado, no ano que vem, a gente vai ter essa mudança de chave com a 14.300, para quem não tiver direito adquirido,
Por outro, 2023, vale lembrar, também é um ano em que a regra muda para o agro, porque o consumidor rural, né, para além daquela tarifa irrigante dele, que vai continuar existindo sem alteração, ele também tem um desconto tarifário pelo simples fato dele se enquadrar numa categoria rural de consumo, numa classe rural de tarifa. E esse desconto está sendo reduzido progressivamente e ele se encerra esse ano. 2022 é o último ano que o consumidor rural tem um desconto na tarifa, que é de 6% hoje. Ano que vem, a tarifa dele é igual a de um consumidor comercial ou residencial. Então, isso vai trazer um susto para o consumidor que não está atento a isso e uma oportunidade de negócio muito grande também para quem olha para esse mercado. E aí, falando sobre isso, eu queria um pouco da sua visão, Carlos, sobre né, como é que tem sido as melhores experiências de vocês e as práticas na abordagem desse consumidor rural, e depois quero te ouvir um pouco também nisso, Igor, porque acho que é um consumidor que tem um perfil específico e que tem uma condição de acesso a linhas de financiamento muito diferenciadas também de outros consumidores, com condições muito boas, mas também agregando outras soluções, como a questão do armazenamento, como a questão dos controladores de energia, tudo isso para este perfil de consumidor. Perfeito. Bom, primeiro a gente tem uma visão aí do próprio produtor rural, né? O que a gente tem visto é que o produtor rural ele é desconfiado, né? Como já foi até dito isso realmente é uma verdade, né? Ele é desconfiado, mas ao mesmo tempo, depois que ele ganha confiança, ele se torna um cliente assíduo com relação a isso, com relação até à qualidade que ele espera, porque ele já sofreu muito no passado, talvez pela quantidade de empresas que já foram visitá-los, mas a nossa visão, o que a gente enxerga é que realmente esses produtores rurais, eles estão com maior conhecimento hoje. Eles têm conhecimento total das linhas de crédito que eles têm, os benefícios, e, ao mesmo tempo, eles querem o melhor produto. E aí, também, com essa mudança, a gente também não enxerga que um payback aí de 1 ou 2 meses, ou até 6 meses a mais, isso impacta até porque a nossa oscilação do dólar ela é muito maior. Aí a gente sempre a gente sofre com a oscilação do dólar e num potencial muito maior. Até com relação, quando a gente fala de armazenamento de energias para esses produtores rurais, muitas vezes o que a gente vê não é nem preço, e sim necessidade. Então, essa é a condição que muitos não têm energia, estão utilizando gerador a diesel, não é somente para backup, tá? Gerador a diesel não é somente que eles estão utilizando para uma fonte caso acabar a energia, não. Eles estão inserindo cada vez mais energia, eles estão aumentando o consumo deles, e aí solar é onde que está entrando, seja o híbrido, seja o off-grid mesmo, como necessidade. Essa é a nossa visão e é o que a gente quer passar aí para os nossos integradores. Porque ele falou, né? O produtor rural é desconfiado, e eu brinquei aqui, se for mineiro, então... Apesar de eu ter sido importado do Ceará para Minas Gerais... Vou fazer um parênteses aqui. Você sabia que a agência, quando vai lançar produto novo, em geral lança em Minas? Porque é o público mais crítico do ponto de vista de desconfiado com novidade. Então, se o produto for bem recebido em Minas Gerais, ele tem mais chance de ser bem recebido nos outros estados. Eu fui morar lá... Seleto. Eu fui morar lá e pude comprovar na prática que eles são bem desconfiados mesmo. E assim, aí a importância de se fazer, primeiro, um trabalho de excelência, porque uma vez que você pega o coração de um cara que é referência numa determinada região, isso falando para o integrador, né? Você consegue ampliar essa atuação, porque aquilo vai se disseminando muito naturalmente. Aí puxando aquela dica que eu tinha dado, né? Como é que eu prospecto utilizando... Como é que eu crio um híbrido entre prospecção ativa e indicação? Pego o case, peço autorização para a utilização do case, crio minha lista de prospecção e vou prospectar utilizando aquela referência. Então, você está utilizando o melhor dos dois mundos, né? Você está controlando a prospecção do seu time, porém utilizando como referência aquele produtor que está tendo sucesso. Tá? Segundo, utilização do nome. Aqui nós temos 3 empresas, né, 3 distribuidores que têm um nome fortíssimo, ou nacionalmente, no caso da WEG, um orgulho até nacional, mundo afora, internacional, orgulho nosso, mundo afora,
A Renovid, que tem uma comunicação excelente com o cliente final, então a Renovid passa muita credibilidade para o cliente final. E a Genix, que é a maior empresa de Minas Gerais, e Minas Gerais é o principal estado de GD solar do Brasil. Então, o apoio, né, o integrador saber que pode contar com figuras como o Bruno Cata Preta, por exemplo, meu amigo, meu irmão lá da Genix, que é um cara que tem uma comunicação espetacular com o cliente final, com o produtor rural, então nem se fala, né, traz para a reunião dentro da empresa junto com o integrador. O cliente sai encantado, vê muito material no chão, que são empresas, graças a Deus, capitalizadas, que tem muito estoque, e tudo isso vai compondo essa orquestra, né, para fazer referência ao Maestria, de que solar é um negócio sério. Porque no final do dia, tudo é uma questão de credibilidade. Porque os números normalmente fecham muito facilmente. Mas qual é o medo que o cara tem? Na mente dele, ainda que em nível mais inconsciente, eu tenho esse dinheiro pode estar, agora com Selic de 13,70 e pouco, é maravilhoso ter dinheiro aplicado. Eu tenho esse dinheiro aplicado ou eu vou colocar no solar. Então, antes de tudo, é uma questão de credibilidade. E quando o integrador se une a um distribuidor forte, ele se torna muito, muito mais forte. Então, acho que esse é o grande caminho. E, sem dúvida nenhuma, o produtor rural é um público maravilhoso. Ali em Minas Gerais, para a gente, é muito importante. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. Tudo que é bom dura pouco. Não é mesmo? Mas eu queria agradecer meus companheiros aqui de mesa pelas excelentes palestras que vocês proferiram, pela participação aqui no painel, e agradecer vocês também por estarem com a gente aqui no fórum e agradecer o convite também da organização para moderar essa mesa. Muito obrigada.